No dia 21 de outubro, cerca de 2.000 pessoas participaram do ato convocado pelo Antissindicato Nacional em Brasília, em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego. A manifestação em defesa da autonomia sindical tinha como objetivo reverter o ato administrativo que dificulta a atuação do ANDES nas localidades onde se constituem entidades locais de representação docente. O ANDES tem uma extensa pauta com o governo federal, mas neste momento foi priorizado uma manifestação da militância do ANDES, da base de todo o Brasil, junto com os apoiadores, no sentido de garantir a representatividade sindical, a defesa da liberdade de organização sindical e que os docentes que querem se expressar através do ANDES não sejam obstaculizados pela burocracia. O Antissindicato Nacional foi fundado em 1981 como associação nacional, fruto do trabalho da Organização de Docentes do Ensino Superior de todo o Brasil, que naquele momento sofria grande pressão do regime militar. Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, que garantiu o direito à sindicalização dos servidores públicos, a entidade torna-se o Antissindicato Nacional. Ao longo dos 30 anos de história, o Antissindicato Nacional combateu e resistiu a diversos ataques do governo federal à categoria docente. Também esteve presente em marcantes ações da sociedade brasileira em defesa da educação pública, dos direitos dos trabalhadores e da democracia. Várias entidades que reconhecem o trabalho do Antissindicato Nacional na luta pelos direitos da classe trabalhadora estiveram presentes no ato do dia 21, na grande manifestação em defesa do ANDES, para que a entidade tenha o direito de representar os docentes em todo o Brasil. A classe trabalhadora brasileira, nos últimos anos, em particular, no período em que se intensificou a implantação do modelo neoliberal no país, tem vivido uma série grande de lutas, fundamentalmente um esforço enorme de resistência contra a retirada dos seus direitos, contra a degradação ainda maior das suas condições de vida. E nesse processo de resistência, de lutas, algumas entidades cumpriram um papel muito importante. O ANDES é uma delas. Não é gratuito a agressão que o ANDES sofre nesse momento por parte do Estado brasileiro. Por isso é fundamental a presença de todos aqui para defender o ANDES, uma organização de luta da classe trabalhadora. O ANDES, para mim, representa não apenas a defesa dos professores universitários, mas também é um símbolo de luta de toda a classe trabalhadora, a defesa de um sindicalismo independente, combativo e que não transige diante dos governos, independente de qual governo de plantão seja. O ANDES tem sido fundamental na luta em defesa da universidade, bem como na luta contra o projeto neoliberal, seja do governo Fernando Henrique Cardoso como Lula. Infelizmente, no governo Lula, os movimentos sociais continuam sendo atacados, como os Sem Terra, como os estudantes de Uberlândia, como o Antissindicato Nacional. Foi assim na luta contra a reforma universitária nas ocupações do Reúne. Por isso, defender o ANDES é defender o ensino público. Nós do Coletivo Nacional Levante estamos junto com o ANDES porque daí é. Ele é o nosso sindicato dos professores e, como nós, defende algo muito valioso. É uma educação como um direito e não uma mercadoria, e a autonomia. E para nós, defender o ANDES é defender uma educação com qualidade, a regulamentação do ensino privado e lutar contra o aumento das mensalidades. Por isso, nós vamos à luta em defesa do ANDES. O ato em defesa do ANDES reuniu docentes de todo o Brasil, que se organizaram em caravanas a Brasília, atendendo à convocação do movimento docente. O ANDES é um dos poucos sindicatos que ainda tem se pautado, né, pela autonomia e pela democracia. Estamos aí diante de um pacote contra a carreira docente. É necessário que a categoria se mobilize, né, porque esse pacote ele fere direitos, ele maltrata a nossa carreira docente, avilta a nossa carreira docente. Então esse momento é um momento de resistência, é um momento de afirmar direitos sobretudo. Acho que é fundamental a gente estar aqui em defesa do ANDES, porque o ANDES é o nosso sindicato, é o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, historicamente constituído através da luta desses professores. É uma associação que congrega os docentes há 30 anos e que não pode ser simplesmente desmanchado por um decreto, né? Quer dizer, ele é uma conquista dos docentes. E ninguém pode aceitar que isso seja desautorizado, que é uma conquista, não foi uma benesse. Tem uma delegação aqui, o companheiro Marquinhos, é isso? Está aí e depois vai fazer uma fala. Está certo assim por enquanto. O companheiro já está aqui ao lado meu. Esse ato tem uma força extraordinária no sentido de sustentar
um embate com um governo que expropriou todo o movimento social nesse país e com o Andes como um dos últimos redutos consequentes na luta sindical, estando encurralado pelo governo, sendo retirada de forma institucional e deliberada por parte do governo a sua possibilidade de ação sindical. Já houveram várias tentativas e hoje, com a divisão sindical, com a criação do PROIFES, nós vemos mais um ataque contra a universidade pública, laica e gratuita no país. Penso que esse ato é uma demonstração inequívoca de que o Antissindicato Nacional é o único sindicato que representa os professores das universidades públicas e privadas deste país. São 30 anos de história, reconhecidamente na defesa da universidade pública e dos interesses da categoria. É isso que esse ato representa. O Andes tem 30 anos de história e representa legitimamente os interesses dos professores. Então nós estamos aqui na luta em defesa do Sindicato Nacional. Um exemplo da atuação arbitrária do ato administrativo assinado pelo governo federal aplica-se ao estado de Santa Catarina, onde se conferiu uma entidade recém-fundada o monopólio da representação dos docentes do ensino superior, proibindo a atuação do Sindicato Nacional naquele estado. Esse ato foi de uma importância primordial, porque quando saiu o registro sindical do outro sindicato, justamente saiu a proibição do Andes atuar lá em Santa Catarina. E esse ato era justamente para que essa proibição não ocorresse. Pressionado pela grande mobilização dos participantes do ato público, o ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, desceu de seu gabinete e se comprometeu publicamente a reverter o ato administrativo que dificulta a atuação do Antissindicato Nacional no estado de Santa Catarina. Mas eu, quando cheguei a ouvir vocês falando, desci para saber o que vocês querem. Ao ministro, o que a gente tem para dizer é que a história de 30 anos de existência desse sindicato tornou legítimo, para além dele ser legal e ter o seu registro sindical. Nessa discussão com o ministro, a gente avançou em algumas questões, mas centralmente, partindo inclusive da fala dele aqui, quero fazer um registro absolutamente claro e evidente de que o que está em discussão é a democracia e o direito de representação sindical. De fato, o senhor tem razão quando o senhor diz que parcela da categoria escolheu um outro caminho e decidiu se desmembrar do Antissindicato Nacional. Esse é o caminho democrático que o Andes sempre defendeu e sobre o qual ele se sustenta até hoje. É um direito da categoria decidir a forma como ela quer se organizar. E nós vamos disputar o projeto com esses professores. O que não pode é o que aconteceu, que a ação do Estado não reconheça esse direito e ao dar a autorização e registrar uma parcela da categoria que se pretende representar em algum lugar, dizer na mesma resolução que o Antissindicato Nacional está impedido de fazê-lo naquele lugar. Mas se é isso que vocês estão falando, a gente resolve. Agora eu tenho que checar tecnicamente o que é. Quarta-feira eles vão vir aqui, porque o que eles me informaram, antes de Santa Catarina, foi que houve um impedimento do funcionamento deles. Isso não é legítimo. Eu quero saber como foi feita a nota, porque normalmente quem faz a nota é a parte técnica. Eu vou verificar isso, marquei para quarta-feira, dia 3, 2h30, eles vêm aqui para a gente resolver. Não é democrático, nós não temos direito de impedir o funcionamento de ninguém. Não é um processo democrático. Eu tenho que ficar citar isso mesmo para poder corrigir. Após o ato, em frente ao Ministério do Trabalho, os manifestantes seguiram para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e para o Ministério da Educação, onde foram protocoladas diversas reivindicações da categoria. Entre elas, o pedido de abertura efetiva de negociações sobre a proposta de carreira que traz diversas perdas aos docentes. Para o Antissindicato Nacional, a avaliação do ato público em defesa do sindicato é positiva, já que fortalece a entidade e a categoria.
Bom, a primeira avaliação que a gente tem é de que nós cumprimos a nossa tarefa. O debate feito no CONAD indicou para a gente aprofundar e dinamizar o trabalho de base e também estreitar os laços com outros movimentos e outras seções, outros sindicatos, no sentido de fortalecer o Antissindicato Nacional. Nesse sentido, a presença de 1.500 pessoas aqui, com vários professores de vários lugares do Brasil, com estudantes, com trabalhadores, com homens e mulheres que compreendem a importância do ANDI e reconhecem a arbitrariedade do governo e dizem que esse sindicato precisa existir e precisa ser uma trincheira de luta do conjunto dos trabalhadores para valorizar a educação, valorizar o trabalho docente e poder assim contribuir para uma saúde, uma educação, uma produção do conhecimento, moradias, mudanças das condições de vida da população brasileira. Nós achamos que nesse sentido nós cumprimos com a tarefa e mais do que isso, conseguimos constranger o ministro que foi obrigado a descer e falar e assumir um compromisso público na frente de todas aquelas pessoas de que ele receberá o ANDES, apesar de todos os esforços que a gente tem tido para negociar e para ser recebido, de que ele nos receberia e que procuraria resolver a questão. No dia 10 de novembro, o ministro Carlos Lupe, em audiência com o Antissindicato Nacional, anunciou a retirada da obstrução imposta para o Sindicato Nacional de atuar nas instituições federais de ensino superior no estado de Santa Catarina. Na audiência, o ministro se comprometeu a não permitir a ocorrência do mesmo erro em casos similares, reconhecendo o direito do ANDES de atuar em todo o território nacional, conforme consta no registro sindical da entidade.